Olá, meninas e meninos, tudo bem? Eu sou a doutora Cíntia Ometo, ginecologista e obstetra, e esse é o meu canal, Intimidade de Mulher. Hoje nós vamos falar de sexo no climatério e na menopausa. Tem um vídeo que eu fiz sobre climatério e menopausa, depois deem uma olhadinha lá, tá bem explicadinho sobre os sintomas e tudo o que acontece nessa fase. O climatério e a menopausa, eles marcam o fim da vida reprodutiva da mulher, mas isso não significa que é o fim da vida sexual da mulher. Até mesmo porque a gente muitas vezes está falando de uma mulher ali em torno dos seus 45, 55 anos, que é quando se instala a menopausa, né? Quando começa o climatério, são os sintomas, e depois daí a menopausa mesmo, que é a parada completa da menstruação. Então trata-se de uma mulher jovem. No climatério, você já começa a ter alguns sintomas e que influenciam de uma forma negativa na vida sexual. Como o sexo engloba uma série de fatores, então é muito importante que você, mulher que está passando por essa fase, veja a sua saúde como um todo. Tudo tem que estar equilibrado para que você depois consiga ter uma relação sexual satisfatória. É muito comum nessa fase a mulher ter um ganho de peso. Muitas reclamam, doutora, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu como o mesmo tanto, as coisas que eu estava acostumada a comer e estou engordando sem parar. E muitas vezes o depósito de gordura é maior no abdômen, então começa a crescer a barriguinha, então a mulher fica com a autoestima lá embaixo. Então procure um profissional para te ajudar, para te orientar, para que você tenha uma alimentação mais saudável e que você consiga praticar alguma atividade física se você não tiver nenhuma restrição a isso. Tem uma série de canais para te ajudar a fazer exercício físico dentro da sua própria casa, com o que você tem ali disponível à sua mão. É muito importante essa alimentação mais saudável e a prática de exercícios físicos, até mesmo para te ajudar nesse controle, para que você não ganhe tanto peso e para te ajudar na sua saúde, claro, como um todo. E isso, consequentemente, vai te trazer benefícios na hora do sexo. Não esqueça de beber bastante água, bastante líquidos. Muitas mulheres nessa fase reclamam de insônia por causa das ondas de calor, que são os fogachos. Então são mulheres que passam a noite naquele cobre-descobre. Tem hora que tá com frio, tem hora que tá com calor, mas de qualquer forma são mulheres que muitas vezes passam uma noite mal dormida, e isso vai trazer consequências no dia seguinte: indisposição, cansaço, irritabilidade, e isso atrapalha na vida sexual. Então procure o seu ginecologista, converse com ele sobre isso, porque tem medidas tanto medicamentosas como terapias e até mesmo medicações naturais que podem te auxiliar nisso. Muitas mulheres reclamam de dor para ter relação sexual nessa fase da vida, secura vaginal, falta de desejo sexual, diminuição da libido, e muitas reclamam que não sentem absolutamente nada, ou sentem dor ou não sentem prazer algum. E isso vai fazendo com que diminua cada vez mais o desejo de ter relação, porque eu sempre falo isso, você não tem vontade de fazer repetidas vezes algo que lhe causa dor. A gente tem a tendência a fugir de dor. Então muitas mulheres nessa fase literalmente fogem do sexo mesmo, não querem fazer. E isso atrapalha o relacionamento, atrapalha a vida dela como um todo. Então, é muito importante também que vocês conversem com os seus parceiros ou parceiras sobre isso, para que haja um acordo mútuo ali, para que esses problemas, essas questões possam ser resolvidas. Secura vaginal, a mulher muitas vezes tem mesmo fora ali da relação sexual. Então, a secura vaginal dessa fase, ela não é simplesmente a falta de lubrificação ali na hora do ato em si. As mulheres muitas vezes no seu dia a dia, no seu cotidiano, mesmo fora ali daquele momento ali da relação sexual, sentem a vagina seca constantemente, o tempo todo. Isso tem tratamento. Muitas pacientes reclamam pra mim que sentem uma coceira, como se fosse um comichão mesmo, como uma coisa ali coçando o tempo todo, muitas vezes ardendo. Ali embaixo, elas falam, eu tenho embaixo ali uma coceirinha na vagina, um ardor. Eu já passei tudo quanto foi pomada, eu já tomei remédio para fungo, para bactéria, nada faz passar. Quando a gente vai examinar essa paciente, a gente vê que não tem realmente nenhuma infecção, e sim os efeitos do hipoestrogenismo, ou seja, da baixa de produção do hormônio feminino dessa fase, que faz com que a vulva, que é a vagina ali do lado de fora, fique bem fininha, mais sensível e seca. E a vagina mesmo lá por dentro também fica mais seca
e ela perde elasticidade, então ela fica dura. Quando a gente é mais jovem, a vagina lá por dentro ela é cheia de preguinhas, ela chega a ser até fofinha, digamos assim. E conforme a gente vai ficando mais velha, entrando nessa fase que nós estamos falando, a vagina vai ficando sem essas pregas, ela vai ficando lisa, reta. Tudo isso contribui para que você não tenha uma relação sexual satisfatória. Então, esse trofismo vaginal que fica alterado nessa fase tem tratamento. Muitas vezes o tratamento tem que ser hormonal, tem que ser um tratamento com medicações mesmo, com hormônios. Muitas vezes você só com medicações naturais, fitoterápicas, você já consegue ajudar. E outras pacientes também têm que fazer aplicação de laser. Além do tratamento em si para a secura vaginal, com as medicações, com os cremes, tem também o lubrificante em gel, que não é um tratamento, mas é algo ali para te ajudar bastante. Então o lubrificante em gel é para a hora da relação sexual mesmo, não é um tratamento, mas ajuda muito. Outra coisa que eu costumo às vezes passar para as pacientes é hidratante vaginal. Então, do mesmo jeito que a gente tem o hábito de hidratar o corpo, né, o rosto, existem os hidratantes vaginais, que também ajudam muito. Tem algumas marcas, aí, alguns nomes no mercado, você consegue comprar nas farmácias e você conseguiria aplicá-los você poderia até aplicá-lo mais vezes ao longo da semana, porque os cremes vaginais já de tratamento mesmo, medicamentoso, você tem um limite ali para aplicar, não pode aplicar muito, uma vez por semana, 2 vezes por semana. Esses hidratantes vaginais, você conseguiria usá-los juntamente com esses cremes que são daí as medicações mesmo. Uma outra questão importante também de vocês observarem é, de repente, o seu assoalho pélvico que a gente fala. A musculatura dessa parte de baixo que a gente tem ali próximo aos genitais, que é muito importante que você esteja com ela fortalecida. Então existem algumas práticas, alguns exercícios, tem fisioterapia específica para isso. Muitas mulheres nessa fase também acabam tendo uma certa incontinência urinária. Então, são pacientes que às vezes estão com a sua bexiga lá no lugar certinho, não estão com a bexiga caída, mas tem incontinência urinária. Muitas falam, doutor, eu espirro, sai um pouquinho de urina na minha calcinha. E esses exercícios vão ajudar tanto na prática sexual quanto a diminuir essa perda de xixi involuntária. São vários fatores envolvidos. Então, fisioterapia, ginecologista, um clínico para ver hipertensão, diabetes. Então, uma conjunção de coisas que você deve sanar todos os problemas para que daí você consiga ter uma vida sexual saudável como você tinha antes. Diminuição da libido, né? A falta do desejo sexual, ou mesmo durante a relação sexual, você deixar de sentir prazer, deixar de ser algo satisfatório para você. Isso também tem como a gente controlar, tem como a gente melhorar. Se a gente pegar lá atrás o que eu comecei a falar sobre alimentação, exercícios físicos, você conseguir um controle melhor do seu ganho de peso, tudo isso vai fazer com que a sua autoestima melhore e isso vai ter influência na sua libido, no seu desejo sexual. Mas tem mulheres que têm já alimentação saudável, estão praticando exercícios, as suas outras possíveis doenças, né, hipertensão, diabetes, tá tudo controlado, tá tudo certinho e ela continua sem o desejo sexual. Aí também entra o seu ginecologista aí para lhe ajudar. Então procure seu médico, converse com ele, não tenham vergonha. Muitas pacientes acabam prejudicando os seus relacionamentos por causa disso. Então é um assunto importante sim, tá certo? Eu espero que esse vídeo ajude vocês de alguma forma. Se vocês gostaram, deixe seu like, seus comentários, façam perguntas, que eu terei o maior prazer em respondê-las. Um beijo!